Saudações, caros telespectadores, Caio Luís Tremguambe mais uma vez para o debate. E para o debate de hoje, conto com o Yazaldi e o Gervásio. Nós aqui vamos debater sobre o primeiro encontro que o Daniel Chapo teve com o Venâncio Mondlane. Vamos também olhar para as condições que foram colocadas para que haja mais diálogo. Começo consigo, Yazaldi. O que motivou este encontro? Bem, em primeiro lugar, saudar ao querido telespectador, saudar caros colegas do painel. Obrigado. Dizer que este é um assunto atual, é um assunto de atualidade nacional, o encontro do Venâncio Mondlane e o encontro do presidente Daniel Chapo. Bem, dizer que aquilo que eu acho que a crescente violência nas ruas, o crescente descontentamento social, Certo. okay, foram um dos principais motivos que levaram a este encontro. Porque nós conseguimos perceber que se o Daniel Chapo não se encontra com o Venâncio Mondlane, o Venâncio Mondlane não se encontra com o Daniel Chapo, direto ou indiretamente estamos a dizer que não haverá paz em Moçambique, porque a violência nas ruas pode continuar, pode se propagar. Não? É um encontro que foi motivado por essas razões. Muito obrigado pelo teu posicionamento. Vou para si também o Gervásio. O que motivou este debate ou este encontro? Falo do encontro que o Daniel Chapo teve com o Venâncio Mondlane. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que estiverem a escutar. Também estender a saudação para os meus colegas de painel. E primeiro, eu acho que para falar do que motivou aos dois, né, a essas figuras a se encontrarem, que foi um encontro secreto, eu acho que devemos olhar para as duas partes. Há dissensões entre essas duas partes, o Daniel Chapo e o Venâncio Mondlane. Então, o Daniel Chapo, por um lado, ele é acusado de promover os roubos, sequestros e mais. E do outro lado temos a figura do Venâncio, que é apontada como aquela que promove as manifestações sociais. A desordem. Exatamente. Então, o que acontece é que o Venâncio não quer que esses sequestros, esses roubos aconteçam. E do outro lado temos o Chapo, que não quer que as manifestações aconteçam. Então, para que esses possam sanar com essas duas preocupações, eles devem se encontrar. E, no meu ponto de vista, este encontro tinha que acontecer cedo ou tarde, independentemente das condições. E, graças a Deus, foi o que aconteceu até agora. Muito bem. Falando de condições, o Venâncio Mondlane ele já disse que o primeiro encontro, este foi o primeiro encontro e significa que teremos mais encontros, mas tem lá condições para que isso aconteça. Vou ler aqui o primeiro encontro aliás, vou ler aqui a primeira condição até a última condição. Primeira condição para que haja mais diálogo é acabar com a violência contra o povo. Estamos a falar de baleamentos, de sequestros, e pessoas estão a ser raptadas. Então, o Venâncio Mondlane coloca isto como condição para que haja mais diálogo. A segunda condição é cuidados médicos gratuitos para as vítimas do baleamento que a polícia fez contra os manifestantes. Vamos para a última condição, que é libertar detidos pelas manifestações e indemnização às famílias desses manifestantes que foram presos neste caso. Então, vamos analisar o seguinte, Yazaldi. Estas condições são justas para ambos os lados? Bem, eu diria que essas condições são justas e acredito que quando o Venâncio Mondlane colocou essas condições, ele estava a olhar não para os seus próprios interesses, mas para os interesses do povo. Então, ele colocou o interesse
daquele pai, daquele irmão, daquela mãe que saíram às ruas para poderem manifestar. Quando falamos, por exemplo, da assistência médica gratuita aos feridos, por exemplo, ele não colocou a assistência dele, mas a assistência das outras pessoas que participaram nas manifestações. Não diria que essas medidas ou essas condições são justas, porque são pelo povo. Não são por uma entidade, não são por uma personalidade, mas são para o povo. Então eu diria que bem-haja essas condições, e se realmente essas condições forem cumpridas, teremos, acho eu, um bom cenário. Teremos um bom cenário, tanto na política, assim como na vida social dos moçambicanos. Muito bem. Gervásio, achas que com esse acordo a violência pode acabar mesmo? Bom, para que a violência acabe, é necessário não só traçar esses pontos e destacá-los como pontos debatíveis. É necessário que cada uma dessas partes tenha reverência e compromisso com aquilo que assume, a posição que assume diante daquilo, porque ali são acordadas o que eles acordam ali, o acordo que é ali assinalado ali é de Chapo, tu te posicionas assim, e Venâncio, tu te posicionas assim. Tens que fazer isso e eu vou fazer isso para que as dissensões possam, de uma certa forma, né, acabar, né? Vão caminhar no mesmo caminho. Exatamente. O que acontece é que eles estão em posições de contramão. Então, agora eles fazem um quarto de volta e vão numa direção para que ali não satisfaz nem a vontade do Venâncio, nem a vontade do Chapo, assim propriamente dito, estás a perceber? Ali o que deve acontecer é sacrificar certa parte das vontades do Venâncio, certa parte das vontades do Chapo e alinharem aquilo que são as perspectivas para que haja esse desenvolvimento e essa mudança no nosso país. Ainda nesse teu fim do pensamento, quem deve garantir que o acordo seja cumprido? É uma boa questão essa. Quem deve garantir que o acordo seja cumprido? Na minha humilde opinião, eu digo que as duas partes devem. Se um viola, o outro sai lesado. E cada um aqui tem um papel. Então, se este não cumpre o seu papel, certamente que nada vai acontecer. Então precisamos das duas partes equilibradas. Muito bem pela sua contribuição. Volto para si, Yazalo. O atendimento médico gratuito, isso é possível para as vítimas? Bem, eu diria que o atendimento médico gratuito é possível, sim. Possuímos unidades sanitárias preparadas e dispostas ou capazes de lidar com esses tipos de, com esses tipos de lesões, com esses tipos de ferimentos ou com esses tipos de sequelas, podemos dizer, que as vítimas de manifestações sofreram. Então, temos a título de exemplo o HC, o Hospital Central de Maputo. Então, temos o Hospital de Mavalane. Então, temos uma vasta gama de hospitais que podem atender e não só atender de forma gratuita. Então, é possível, sim, com um pouco mais de força de vontade, é possível prover assistência médica gratuita, pelo menos, não vamos dizer que podemos alcançar toda a população, mas pelo menos aqueles que participaram, aqueles que de certa forma sofreram danos graves, porque assim aqueles ferimentos leves, né? Eu acho que não é necessário, mas aqueles que ao menos sofreram danos muito graves, danos severos na sua saúde, como por exemplo baleamento, como por exemplo agressão física notória, que causou danos muito profundos no tecido corporal das vítimas. É possível sim causar ou prover serviços médicos gratuitos para essas entidades ou para essas pessoas. E a libertação dos detidos é uma causa justa? Bem, aí na libertação dos detidos, nós temos que olhar o cenário na vertente jurídica, ok? Teremos que talvez acionar mecanismos legais, como por exemplo talvez
o Código Penal. Para nós conseguimos perceber se realmente essas pessoas cometeram algum crime ou se não cometeram nenhum crime. Porque pode-se dar ao caso de eles terem participado, por exemplo, das manifestações, mas terem destruído bens privados, por exemplo, terem destruído bens públicos. Isso aí já não está a manifestar, esse aí está a destruir. Está a destruir, não está a manifestar, está a destruir as coisas. Então, manifestar-se não é destruir as coisas. Então, é por isso que eu digo que temos que puxar a questão penal. O que a lei fala, o que a lei diz sobre manifestar-se, sobre, por exemplo, destruir bens privados. Eu diria que o saque, por exemplo, de bens como de bens alimentares como arroz, como feijão, é ou não é um crime? Porque é um roubo. Exato. Então, se uma pessoa que se diz manifestante vai e saqueia essas coisas aqui e é preso, será que essa pessoa deve ser liberta? É que surge a questão. Então, eu diria que para ver se para aqueles que estavam a se manifestar, vamos dizer que sim, mas para aqueles que usaram as manifestações para saquear os produtos dos outros, eu acredito que a lei tem que prevalecer. A lei deve prevalecer. Muito bem. É de ouvir a opinião do Gervásio quanto a essa libertação dos detidos. Será que é justa? Como é que olha para esta situação? Bem, meu colega bem dizia que existem aqueles que estavam genuinamente na causa, envolvidos pela manifestação daquilo que são os direitos do povo moçambicano. E existem outros que só são promotores de vandalismo, aqueles que estão ali só para causar alguma confusão. Então, olhando para esse ponto de vista, seria difícil separar esses aí, porque naquele momento eu acredito que foram muitos foram pegos. Talvez numa situação de encontrar uma barraca, uma loja a ser vandalizada, recolheram uns tantos ali. E naquele momento, ali estavam envolvidas pessoas que estavam genuinamente na causa, outros estavam a roubar arroz. E no próprio momento de selecionar quem é e quem não é, aí já há uma dificuldade de selecionar quem é e quem não é, quem está. Então, estás a dizer que nestas manifestações tivemos oportunismo. Houve muito oportunismo, sim. Houve muito oportunismo. Sim, pode falar. Sim. Só para acrescentar nessa questão, eu acredito que todos aqueles que foram presos de forma arbitrária, ou seja, só porque estavam a se manifestar e os, vamos dizer, as autoridades máximas, por assim dizer, não gostaram, eles merecem serem libertos, merecem a absolução. Porque eles não estavam praticando nenhum crime, mas estavam a exercer o seu direito, que é o direito à manifestação, que está muito postulado na Constituição da República, acho que, não sei se é artigo 57 ou 47, um desses artigos, que fala sobre o direito à manifestação. Mas, aí, eu sou da opinião de que aqueles que participaram das manifestações e foram presos de forma arbitrária, esses aí merecem a soltura. Mas aqueles que de certa forma causaram danos privados, causaram destruições, desordem, é um crime, saque de produtos, é um crime, destruição de infraestruturas públicas, privadas, é um crime. Então, esse aí eu acho que é necessário ter um outro tipo de tratamento. Mas esses que foram presos de forma arbitrária merecem a liberdade. Muito bem. Gervásio, vamos olhar para o ponto que fala da indemnização às famílias das vítimas, neste caso. Será que o governo vai aceitar indemnizar essas pessoas? Muito bem, muito obrigado. Primeiro, acrescentar no ponto prévio que o meu colega estava aqui a tocar, ele falou muito bem que existem oportunistas e existem os que estavam envolvidos na causa. E para esses que estavam envolvidos na causa, é necessário que sejam indultados. Não é indultados, é lei da amnistia. Esses devem ser submetidos à lei da amnistia. Isso aí é uma coisa urgente, porque é um direito fundamental do moçambicano, assim como
pessoas de outros países manifestar. Manifestar é um direito legal, é um direito normal, todos devem gozar desse direito. Então, esses aí foram presos injustamente e devem gozar da lei da amnistia, e não se pode falar mais nisso. O Conselho Constitucional, não é o Conselho, é a nossa lei mãe, a Constituição da República, tem essas coisas plasmadas lá. E agora, quanto a indemnização. A indemnização. Para que haja indemnização, sim, primeira coisa, eu tinha que dizer que a indemnização é bem-vinda, sim, e é um direito do governo indemnizar essas famílias pelos danos causados. Eles devem indemnizar as famílias das vítimas. E para que isso aconteça, é necessário que essas entidades responsáveis, estamos a falar do governo, essas entidades deixem os seus interesses pessoais, porque é possível sim indemnizar essas famílias, não com valores banais, com valores acentuados, valores que significam alguma coisa. São vidas perdidas. Uma vida não pode ser calculada por um valor quantitativo. Então, essas famílias merecem sim um valor quantitativo exorbitante mesmo, não valores banais como eu havia dito. Então, eu dizia que a família, aliás, a vida, ela não tem um preço. Mas eu estou aqui a dizer que precisam de um valor exorbitante, mas mesmo assim não vai compensar aquela perda ou os danos causados. Está claro. Muito bem. Yazal, se esse acordo não for cumprido, o que pode acontecer? O que acha? Vamos colocar, vamos projetar, né? Vamos prever o futuro. O que pode acontecer? Bem, eu acredito que se esse acordo não for cumprido por ambas as partes, podemos vivenciar sim, uma nova onda de manifestações. Eu acho que isso podem ser manifestações ainda mais violentas do que aquelas que aconteceram no ano passado e princípios deste ano. Então podemos observar uma coisa muito feia que pode acontecer ao nível nacional. Não vou descrever um cenário um cenário específico, mas para aquilo que nós conseguimos observar, ou fazendo uma analogia das manifestações que aconteceram no ano passado e princípios deste ano, conseguimos observar que se isso não acontecer, é possível que as manifestações retornem num índice de violência, de destruição ainda mais maior. Mas dizer que é necessário que nós tomemos mão consciência, porque manifestar-se não é destruir os bens alheios. Manifestar-se é você dizer aquilo que não esteja a gostar ou dizer aquilo que te inquieta. Mas se nós vamos nos manifestar, vamos destruir a barraca do nigeriano, vamos destruir a escola, vamos destruir hospitais, vamos destruir vias públicas. Eu sou da opinião de que vamos nos manifestar, mas vamos ser modos de se manifestar. Não é destruir as coisas que nós nos manifestamos. Então, eu diria que vão ser manifestações ainda mais violentas e o cenário será muito preocupante, caótico. Mas vamos esperar que isto não aconteça. Que as manifestações parem de vez. Muito bem. Gervásio, como é que olha? Qual é a sua previsão? O que pode acontecer se essas medidas ou essas condições não forem cumpridas na íntegra? Mais uma vez, obrigado. Meu colega já vinha dizendo. Aqui o que pode acontecer, o que nós podemos assistir é um cenário de uma manifestação numa magnitude jamais vista. Coisas que nunca aconteceram em Moçambique. São catástrofes que podem acontecer, é assim como posso descrever. O meu colega já disse basicamente tudo que eu poderia dizer, então só posso acrescentar isso. Muito bem. Ainda consigo, Gervásio. Há quem diz que o Venâncio Mondlane aceitar o diálogo é uma forma de mostrar-se desprezado. E como é que olhas para isso? O diálogo é a melhor solução para este problema?
Sim, eu olho o diálogo como a solução para qualquer problema que seja. Tudo começa na base do diálogo. E se há guerras é por falta do diálogo. É por falta do diálogo. Então, o Venâncio tinha mesmo que... Ele, na verdade, ele colocou-se numa posição de homem. Ele mostrou um lado humano. Porque são vidas que estão a ser dizimadas. São vidas que estão a ser subtraídas no nosso Moçambique. Então, ele, de alguma forma, ele viu que esta situação não está nada boa e que devem acabar essas coisas. Então, ele baixou a guarda e decidiu falar com o Chapo. Na verdade, ele já tinha se mostrado disponível a conversar com o Chapo, só que o Chapo também, não sei, há uma rispidez da parte dele. Desde 2024, me lembro que quando iniciou com a live, sempre mostrou-se disponível para o diálogo. Sempre mostrou-se disponível para o diálogo. E a outra parte, então, não mostrou interesse. Mas agora é um momento em que ele já baixa a guarda. O outro lado, estou a falar do Chapo, ele já baixa a guarda porque há muita coisa que condiciona o lado deles, como o lado do Venâncio já está numa situação muito difícil. Então, esse momento, cedo ou tarde, teria de chegar e, infelizmente, não prolongou-se mais e chegou agora. Então, foi bom assim. Então, o Chapo, que é presidente do governo neste caso, está de parabéns por ter promovido este diálogo. Está de parabéns por ter aceito ir para a mesa com o Venâncio. O Venâncio também já tinha se mostrado disponível. Parabéns, muito mais parabéns para ele. Muito bem. Consigo, Yazali, como é que olha este assunto? O diálogo é a melhor solução deste problema? Bem, eu diria que para todo conflito ou para a resolução de todo conflito é necessário que haja um diálogo. Mesmo nos conflitos que nós temos caseiros, né, que temos lá nas nossas casas, é necessário que haja diálogo. Mesmo que num cenário de guerra, as duas partes podem estar podem ter opiniões diferentes ou divergentes, mas sempre para a resolução deste determinado conflito é necessário que as duas partes sentem na mesa, conversem e cheguem a uma solução ou cheguem a uma negociação. Então, vou virar o cenário para a questão de Moçambique e para a questão do encontro do presidente Daniel Chapo e do engenheiro Venâncio Mondlane. Eu diria que este diálogo é o princípio, ou é como se fosse a luz no fundo do túnel para a paz em Moçambique, ou para o fim da violência em Moçambique. Diria que como se dizer, essa luz é a luz que nós precisávamos para ver ou visualizar, de certa forma, melhores dias na política moçambicana, na vida social dos moçambicanos. Então, era necessário que este diálogo acontecesse, porque é impossível ter... Claro que o presidente Daniel Chapo efetuou muitos encontros com os partidos, com o MDM, o Renamo, o Podemos e a Nova Democracia. Mas esses encontros, sem ou com a ausência do Venâncio Mondlane, não significam nada, mas em termos de peso, em termos de poder de decisão, foram encontros que não tinham lá muitos efeitos. Mas já agora, este encontro em si, diria que é o início, é aquela luz que eu dizer, é a luz que faltava mesmo para visualizarmos novos começos na política moçambicana. Então, acreditas que o povo olha como algo que trará mudanças futuramente, né, para Moçambique? Bem, aí existem dois cenários. Dentro do mesmo povo, que o Venâncio Mondlane luta por ele ou que o defende, existem aqueles que vencem como se fosse uma traição, como se o Venâncio Mondlane estivesse a trair o povo, como se o Venâncio Mondlane estivesse a trair a questão estivesse a trair a causa. Mas dentro deste mesmo povo, existem pessoas que olham para esse cenário como uma coisa boa, como se o líder do povo estivesse, de certa forma, a querer chegar a um ponto seguro que favorecesse esse mesmo povo. Então, eu sou da opinião de que este encontro
serviu para defender os ideais do povo. Porque nós conhecemos muito bem a personalidade do Venâncio Mondlane, nós conhecemos muito bem a personalidade do Daniel Chapo, nós conhecemos muito bem essas duas personalidades. E nós sabemos também o que o Venâncio Mondlane teve que deixar, teve que abdicar, só por causa dessa luta, que não é dele, mas é dos outros, é dos moçambicanos. Ele é uma pessoa que passou por tudo isso, para depois chegar aqui e desistir de tudo isto. Mas isso não seria um comportamento de uma pessoa consciente, de uma pessoa sábia, de uma pessoa consciente que o engenheiro Venâncio Mondlane vem nos demonstrando. Então, eu acredito que o povo tem que ficar calmo, o povo tem que confiar no seu mandatário, no seu presidente, tem que confiar no Venâncio Mondlane, deve confiar nele e esperar que os dias que vêm são dias de boas notícias. Muito bem. Gostaria de tecer um comentário. Gostaria de tecer um comentário quanto à personalidade do engenheiro Venâncio. Eu acho que ele já nos provou que é um homem incorruptível. Ele já passou por situações de tentativas de assassinato, ainda assim continua a lutar pela causa e até hoje ele prevalece na causa. Então, mas há quem diz que o Venâncio Mondlane deveria ter feito a live, explicar que eu vou a um debate ou mesmo fazer a live dentro do debate. Como é que olha para isso? Eu acho que o engenheiro Venâncio é um homem muito sábio, inteligente, calculista e minucioso no que faz. Eu sei que alguma causa deve haver para que ele tenha ido de forma secreta a este encontro. Então eu quero acreditar nisso, mas ele já me provou que é um homem incorruptível e que está a lutar pela causa do nosso país. Um homem que disponibilizou a vida, um homem que assumiu o risco de morrer e que não foi uma vez. Este homem já me provou a mim que ele está a lutar pela causa do país. Muito bem. Por causa do tempo, já não vamos prolongar o nosso debate. Vou pedir a Cia Zaldi para considerações finais para quem está nos a acompanhar também. Este momento. Bem, em primeiro lugar quero agradecer pela oportunidade ao Luís Muambi, ao seu canal. Agradeço. Dizer que o povo moçambicano ou a sociedade moçambicana, os jovens nesse caso, necessitam de iniciativas como esta, que promovam o crescimento intelectual, o crescimento social, o crescimento cognitivo, intelectual, a mesma coisa, dos jovens. Então, bem haja iniciativa, bem haja ao canal, bem haja a ideia, dizer que continue assim. E de forma fechar, dizer que o encontro entre o presidente Daniel Chapo e o engenheiro Venâncio Mondlane, dizer que é um encontro muito bom para a política moçambicana, é muito bom profissional atual, como estamos a observar, porque revela o compromisso que o Daniel Chapo tem, o presidente Daniel Chapo tem, o presidente Venâncio Mondlane também tem com o povo e com a questão da pacificação, com a questão do bem-estar social. Então, aqui é um encontro muito bom e nós, quanto ao povo, vamos esperar, vamos ser calmos para conseguirmos perceber e observar as possíveis soluções ou os possíveis passos ou o que é que vai sair deste mesmo debate. E vou terminar a minha intervenção falando sobre o porquê que o Venâncio Mondlane não foi lá, porquê que não nos avisou. Eu diria que o encontro, de certa forma, já é público. Porque todo mundo já sabe. Já sabe o que se falou. Já sabe o que se falou. E não acho que foi uma questão de estratégia. Foi mais uma questão estratégica do presidente Venâncio Mondlane ou talvez do presidente Daniel Chapo por não terem anunciado. Mas o que se diz, o Venâncio Mondlane já saiu ao público a dizer o que é que se falou lá. Então é necessário que a gente fique calmo, tenha consciência no lugar, crendo que tudo mesmo irá acontecer muito bem. Irá acontecer muito bem. Vou pedir em gesto de considerações finais a si, Gervásio, ou mesmo para deixar ficar alguma mensagem a quem está nos a acompanhar neste momento. Muito obrigado mais uma vez, agradecer pelo convite de estar aqui
Se fosse para vir mais vezes, eu vinha com todo o prazer. A casa é nossa. Muito obrigado. E o que me resta dizer é que depois de uma tempestade, quando eu costumo ver um arco-íris depois de uma tempestade, eu sei que a tempestade passou. Então, eu espero que esse encontro aqui esteja a representar um arco-íris para tempos de calmaria, tempos de bonança. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim foi a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso debate com o grande Yazaldi e o grande Gervásio. Aqui falamos sobre o primeiro encontro que o Daniel Chapo manteve com o Venâncio Mondlane. Muito obrigado por ter acompanhado ou permanecido até o fim desta programação. Esse é o Espaço de Jovem. Sempre estaremos aqui para trazer o melhor debate do jovem. Aquele abraço, como diz o engenheiro Venâncio Mondlane.